Bem, o estudo de hoje está baseado em Colossenses capítulo 1, versos 15 ao verso 23. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor nesta porção. O texto diz assim: Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como vimos aqui, meus irmãos, neste primeiro capítulo, Paulo destaca a preeminência de Cristo. Primeiramente, ele destaca a preeminência, a excelência, a exaltação de Cristo no Evangelho. E ele faz isto no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 12. Ele primeiramente faz uma introdução, versos 1 até o verso 2. Depois ele demonstra ações de graças, a sua gratidão, porque aqueles crentes, eles tinham recebido o Evangelho de Cristo e pelo Evangelho eles creram em Cristo Jesus. Eles tinham fé, eles tinham amor para com todos os santos, como diz o verso 4 e verso 5, e eles tinham também esperança. E isso tudo se deu porque eles receberam o Evangelho de Cristo. Paulo agradece a Deus porque aqueles crentes, portanto, receberam o Evangelho por ele, creram em Jesus Cristo. Mas, como toda igreja não é perfeita, Paulo apresenta nos versos 9 ao verso 12, súplica para que aquela igreja continuasse crescendo no conhecimento da vontade de Deus, mediante a pessoa de Cristo Jesus, por meio do qual Deus revelou a sua vontade na salvação de cada um deles. A partir daqui, Paulo, nos versos 13 ao verso 14, ele volta a sua atenção para a redenção. E ele então apresenta como Cristo é exaltado na redenção, que Deus conduziu a história para que em Cristo Jesus fôssemos transportados do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E é por meio dele, como diz no verso 14, que alcançamos, ou melhor, fomos alcançados pela remissão dos nossos pecados. Jesus é proclamado pelo Evangelho como aquele pelo qual obtemos a redenção, a remissão dos nossos pecados, a mais excelente obra. Esse testemunho do apóstolo Paulo é central em toda a epístola. Esta é a obra mais excelente. Paulo destaca essa excelência nos versos 15 a 17, na criação, como Cristo é exaltado na criação, e por fim, como em especial Cristo é exaltado no seu corpo, que é a igreja, mediante a obra da reconciliação. Então, dessa forma, Paulo argumenta conosco, pelo Evangelho, como Cristo é exaltado pela obra da redenção, na criação e também na igreja. A heresia que estava perturbando a fé e a conduta dos crentes, por isso Paulo, a partir do capítulo 3, vai focalizar a sua mensagem a fim de corrigir a conduta dos crentes que estavam, apesar da sua fé, apesar do seu amor para com todos os santos e da sua esperança, aqueles crentes não estavam se comportando em conformidade com a vontade de Deus. Não foi à toa que Paulo pediu a Deus para que aqueles crentes continuassem crescendo no conhecimento da sua vontade. E tudo estava acontecendo porque aqueles crentes que receberam o Evangelho puro e poderoso para a salvação estavam, como novos na fé, sendo perturbados na sua fé e, portanto, também na sua conduta. E isso estava acontecendo pelo ministério de falsos mestres, de falsos pregadores, através de uma heresia
que atacava diretamente o testemunho que Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, havia dado a respeito de Jesus, depois que ele mesmo ouviu este evangelho por parte do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Ele comunica com fidelidade o evangelho àquela cidade, mas agora, diante dessa crescente heresia, Epáfras é surpreendido com desafios tão grandes que ele então recorre a Paulo em busca de conselhos. De uma forma ou de outra, tal heresia, quando ataca diretamente a Cristo, ataca também diretamente a igreja. Por isso aquela igreja estava sofrendo tantas perturbações. E Paulo sabia muito bem o que isso significa. Antes da sua conversão, ele perseguiu a igreja, porém, quando Cristo se revelou a ele, o próprio Cristo lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque na cabeça do apóstolo Paulo, ele estava perseguindo, era a igreja, eram os cristãos, e ele estava fazendo isso na cabeça dele, por zelo à lei, porque na cabeça dele os cristãos estavam deturpando a lei, e de tanto perseguir a igreja, Jesus, ao se revelar a ele, perguntou: por que você está me perseguindo? Ao que ele respondeu também com uma pergunta, dizendo: quem és tu, Senhor? E a resposta de Cristo foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque não pode separar Cristo da igreja. Se você ataca a igreja, se você persegue a igreja, você está atacando e perseguindo a Cristo. De tal modo que se você ataca Cristo, se você ataca a doutrina, o testemunho, a revelação a respeito de Jesus Cristo, você está atacando a igreja, porque a igreja é formada por Cristo, e se Cristo não é devidamente reconhecido pelo Evangelho, a igreja passa a sofrer espiritualmente por causa do engano, por causa da mentira. Então, para neutralizar o falso ensino e os seus efeitos nocivos contra a sã doutrina e contra a saúde espiritual da igreja, Paulo reafirmou a verdade. E a partir daqui, ele destaca, como eu mencionei, a preeminência de Cristo na criação e, posteriormente, na igreja, que é o seu corpo. Versos 15 ao verso 17, ele destaca esta excelência de Cristo na criação, dizendo, primeiramente: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este verso possui duas afirmações. Primeira afirmação: este, se referindo a Cristo, é a imagem do Deus invisível. Segunda afirmação: ele é o primogênito de toda a criação. Aparentemente, nós encontramos aqui esta dúvida: como Jesus, sendo a imagem de Deus, sendo o reflexo perfeito e exato de quem Deus é, pode ser ao mesmo tempo o primeiro da criação? O primeiro da criação. Essas afirmações parecem uma contradição, mas na verdade elas não são. E nós precisamos voltar a nossa atenção adequadamente para o texto, onde nós entendemos que Jesus, como a imagem de Deus, é mais do que um mero homem. Então, Paulo está simplesmente dizendo, inicialmente, que Jesus, ele não é um homem, ele não era um homem comum, ele não foi um homem comum. Ele foi um homem que nasceu de uma virgem, ele tinha carne, ele tinha ossos, ele tinha sangue. Ele, como homem, ele cresceu no conhecimento e na sabedoria, ele foi sujeito às tradições dos judeus, às leis, ele foi obediente à sua mãe, ele cumpriu todos os seus deveres como um filho primogênito, uma pessoa aparentemente comum. Mas Paulo traz para nós a afirmação, sob a inspiração do Espírito de Deus, que Jesus não era um homem comum. A humanidade de Jesus não foi uma humanidade como a minha e a sua humanidade, pois nascemos em pecado. Jesus, contudo, nasceu imaculado pelo pecado. Ele nasceu sem a transmissão do pecado original. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que encarnou-se. E Paulo está dizendo que ele é a imagem de Deus. Ele é a expressão visível de como é o Deus que não pode ser visto pelo olho humano. Filipe estava inquieto com Jesus o tempo todo, falando a respeito do Pai, segundo o testemunho de João no seu Evangelho, no capítulo 14, e ele chega a ponto de dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então disse para ele: como dizes tu, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Quem vê a mim, vê o Pai.
Não sabes que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Porque Jesus é a expressão de Deus entre os homens. Ele é a imagem de Deus. Esta é uma declaração sobre a sua natureza divina. Ele é a imagem do Deus invisível. E Paulo, ao dizer que ele é o primogênito de toda a criação, não está aqui reduzindo o testemunho que ele dá primeiramente a respeito de Jesus como a imagem de Deus. Pelo contrário, ele está reafirmando este testemunho de que ele é, por esse testemunho de que ele é o primogênito. Ainda pode parecer um pouco confuso para o nosso coração, mas o adjetivo que Paulo usa aqui, primogênito, se refere a uma pessoa de destaque, o único, cuja posição é superior, como de um filho primogênito, que é o herdeiro de tudo o que pertencia ao pai. Antigamente os judeus se assentavam a uma mesa, o pai servia primeiramente, e na sequência quem que servia na mesa? O primogênito. Ele era o primeiro dentre os filhos que tinha acesso à comida, porque ele era o primogênito. Ele tinha uma posição de destaque, de excelência em relação aos outros. Todos os outros irmãos, eles estavam obrigados na morte do pai a obedecerem o primogênito como aquele que era o sucessor natural e imediato do governo dentro de casa. Então, desde a sua infância, o primogênito ele tinha privilégios especiais, completamente distintos em relação àqueles que eram seus irmãos. Ele tinha maiores responsabilidades e também maiores privilégios. O primogênito era aquele que herdava tudo aquilo que pertencia ao seu pai. E esse adjetivo é usado também para o Messias, no Salmo 89, verso 27, onde nós lemos o seguinte: ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito. O que o primogênito significa nesta passagem? O mais elevado entre os reis da terra. Porque a ideia que Paulo passa de Jesus como primogênito é exatamente esta, de alguém extremamente elevado, excelso, excelente, sublime, elevadíssimo. Jesus é a expressão exata da própria pessoa de Deus e é supremo aqui em relação à sua posição diante de toda a criação. A preposição de, que nós encontramos aí, o primogênito de toda a criação, esta preposição, ela não aparece no texto grego, mas o adjetivo toda, passes, e o substantivo criação, que teseos, se encontram na forma do genitivo. Isto é uma avaliação gramatical da língua grega. Por isso a tradução para a língua portuguesa se fez necessário a preposição. Não aparece a preposição na língua grega, aparece apenas o adjetivo e o substantivo. Contudo, o adjetivo e o substantivo se encontram na forma do genitivo. Significa, então, isso exige, portanto, na tradução, a necessidade de incluir esta preposição. E essa preposição não significa dizer que Jesus é uma parte da criação, como que criado primeiramente na ordem da criação. O primogênito de toda a criação, aquele que foi criado primeiro. Não, esta preposição não tem esse sentido, porque o genitivo aqui, ele emprega a preposição, o sentido de sobre, que é, na língua grega, uma preposição. O que Paulo está destacando é a relação de Cristo, de superioridade em relação à criação que lhe está sujeita. Nesse sentido, portanto, Jesus é o primogênito sobre toda a criação, excelso, sublime, exaltado, incomparavelmente elevado em glória e em razão primordial, e a razão primordial está no fato dele ser a imagem do Deus invisível. Isso faz de Jesus completamente distinto em relação a toda a criação. Em relação a toda a criação. Bem, ainda sobre a preeminência de Cristo na criação, Paulo segue no verso 16 dizendo, pois nele, em Cristo,
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui encontramos a segunda razão. A primeira razão de Cristo ser preeminente em toda a criação é porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito entre os mortos. Agora, o primogênito, como ele diz, de toda a criação. Agora, a segunda razão que Paulo apresenta é que Jesus, ele é o agente criador. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, no início diz, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Qual é o testemunho de Paulo? Que Jesus é o agente criador, ele foi o agente criador. Em Gênesis 1:1, lemos que no princípio criou Deus. A palavra Deus ali é Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Elohim é o plural de Eloá, cuja forma abreviada é El. Esta é a palavra para a tradução de Deus ali em Gênesis capítulo 1, verso 1. Essa palavra é usada para testemunhar a ação da Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A criação, portanto, ela é resultado do conselho e da ação soberana da Trindade. Olha o que diz o conselho da Trindade no ato da criação do homem. Gênesis 1:26. Também disse Deus, aqui é Elohim. Outra vez essa palavra aparece. Façamos, está no plural. Façamos, essa terminação in é uma terminação no hebraico que indica a forma de plural de um substantivo. Então, Elohim é Deus no seu sentido plural. E disse Deus, conselho da Trindade, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Juntamente com o Pai, Cristo e o Espírito Santo foram os agentes da criação. Os três estavam unidos no propósito e na ação de criar todas as coisas. E Jesus é o agente criador. E aprove a Trindade, ao conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo, de que tudo deveria ser originado por meio de Jesus, o Filho de Deus, e de fazer convergir nele toda a glória da criação, de maneira que todas as coisas que existem e que foram feitas no ato criacional da divindade, foram feitas por meio de Jesus e com o objetivo de fazer convergir nele pela criação toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder. Aprove a Deus que nele, então, fossem convergidas todas as glórias e todas as honras. Ele é, portanto, o fim para o qual tudo existe, a meta para a qual tudo se move. Tudo se move. Como diz Paulo, nele nos movemos, porque o homem, ele existe por causa de Cristo. Todos nós fomos criados para a glória de Deus e para desfrutarmos da sua doce presença para todo sempre. O pecado nos separou dessa virtude, dessa paz, desta alegria, desses prazeres. Por isso que nós sofremos tanto. Mas Paulo deixa bastante claro nessa passagem que todas as coisas foram criadas não somente por meio dele, mas também para a glória dele. O nosso prazer e a nossa paz, o nosso conforto, a nossa segurança está em servir a Deus com toda a nossa vida e adorá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Terceiro argumento de Paulo, de Cristo, sendo Cristo preeminente em toda a criação, está no verso 17. Diz Paulo, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Encontramos aqui a terceira razão para a posição de preeminência de Jesus acima da criação. Primeiro, Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Segunda razão é que Jesus, por meio dele, todas as coisas foram criadas, e para ele também, porque ele é o agente da criação. A terceira razão, porque Paulo apresenta Cristo como preeminente na criação,
é porque Ele é antes de todas as coisas. Numa simples leitura deste verso, facilmente entendemos que se refere à afirmação de que Jesus existe antes de todas as coisas, visíveis e invisíveis, como ele disse no verso 16. É o que nós entendemos numa leitura simples desta passagem. Este entendimento é claro e irrefutável, observado pela perspectiva do tempo. Jesus é antes de todas as coisas. Então, numa perspectiva do tempo, antes de todas as coisas existirem, Jesus já existia. E isso está claro e nós não contestamos isso. Contudo, Paulo nos permite compreender mais profundamente a perspectiva do status, não apenas a perspectiva do tempo. E ele deixa isso claro na segunda afirmação aqui do verso 17. Nele tudo subsiste. Ele está ainda raciocinando com o fato de Jesus ser antes, de Jesus existir antes de todas as coisas virem à existência, de todas as coisas visíveis e invisíveis virem à existência. Então Paulo, novamente, exalta a posição superior de Jesus na criação por causa da sua natureza divina. Por isso ele começa dizendo que Jesus é antes de todas as coisas, para depois, em relação à criação, ele dizer que nele tudo, que tudo é este? Tudo aquilo que ele já mencionou aqui no verso anterior, que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, a segunda afirmação do verso 17 está nos levando a entender que todas as coisas subsistem nele, que é antes de todas essas coisas existirem. Em João 1, versos 1 ao verso 3, nós lemos o seguinte: no princípio era, é o que nós chamamos de imperfeito aqui no grego, né? No princípio era o verbo, perfeito, né? O verbo no perfeito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O testemunho de João no seu evangelho é que Jesus existia antes de todas as coisas virem à existência, quer visíveis, quer invisíveis. João está afirmando a mesma doutrina do apóstolo Paulo, e também de que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Jesus mantém a posição suprema porque existia antes de todas as coisas e é o sustentador de todas as coisas. O verbo subsistir é sinisteme. Essa palavra no grego é formada por duas palavras. Uma que significa sim, traduz com, e histeme, que significa fixar, colocar de pé. Sim, por exemplo, aquela palavra que nós conhecemos tão bem, né? Antipático, né? Antipático ou simpático, melhor dizendo. A palavra sim significa com, e patia, ou patel em grego, significa afeição, sentimento, emoção. Então, ser simpático é ter emoção, afeto por alguém. A palavra sim significa com e histeme significa colocar de pé ou fixar. Então, o significado que Paulo nos dá ao usar esta palavra subsiste é de estabelecer como as coisas estão estabelecidas nele, fixadas nele, sustentadas nele, que é Jesus. Paulo está dizendo que Jesus é a causa de todas as coisas ainda existirem, porque estão amparadas nele. Me lembro aqui daquela haste que nós colocamos junto de uma plantinha, para dar sustentação para a plantinha. Sem aquela haste, ela, ao nascer, ela se curva para a terra e sofre danos. Então é preciso amarrar a plantinha naquela haste, é a haste de sustentação. Jesus é esta haste de sustentação de toda a criação. Nele todas as coisas são sustentadas. E se as coisas ainda existem, existem por causa de Jesus, porque foi por meio dele e para ele que todas as coisas foram criadas. E, nesse sentido, a criação, em toda a sua criatividade, em toda a sua beleza, em toda a sua função, deve a sua existência a ele. As árvores, os pássaros, os peixes, os animais que rastejam, as bestas no campo, todo ser humano, todo ser que respira,
deve a sua existência a Jesus Cristo, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste, quer visíveis, quer invisíveis, tudo existe por causa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está destacando, Cristo preeminente, porque Ele existia antes de todas as coisas existirem. Ele não é apenas destacado como primogênito o primogênito de toda a criação, Ele existia antes da criação. E com todas essas argumentações, Paulo está exaltando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na criação. A partir daqui, versos 18 até o verso 23, Paulo agora vai destacar a preeminência de Jesus na igreja. A preeminência, o senhorio, a exaltação, a excelência, a sublimidade de Jesus na vida da igreja. Ele começa dizendo no verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja qual é a finalidade, Ele ter a primazia. A partir daqui, Paulo passa a demonstrar a preeminência de Cristo no universo da criação, o aspecto geral da criação. E ele, do aspecto geral da criação, Paulo agora se volta para um aspecto mais particular da igreja, versos 18 até o verso 20, e depois dos crentes que constituem a igreja, versos 21 ao verso 23. Então ele mostra, do aspecto geral da criação, ele focaliza na igreja. Ele trata a igreja de uma forma geral e depois ele particulariza ainda mais dos versos 21 ao verso 23, mostrando como a obra do Senhor Jesus Cristo impactou a vida dos crentes em Colossos e assim também impactou a minha vida e a sua vida. Quanto ao aspecto particular da igreja, versos 18 ao verso 20, ele explica o senhorio de Cristo sob o tema: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Este é o tema. É assim que Paulo começa descrevendo o senhorio de Cristo sobre a igreja. Ele é a cabeça do corpo. E corpo, ele significa esse corpo com a palavra igreja, assembleia, reunião. E ainda, infelizmente, há aqueles que pensam que igreja é um indivíduo. Do ponto de vista do testemunho bíblico, afirmar para um indivíduo que ele é a igreja é uma incongruência gramatical do ponto de vista do testemunho bíblico e também do ponto de vista teológico, porque igreja ou eclesia é uma assembleia, é uma reunião, é um aglomerado. E infelizmente há pessoas que pensam que podem ser igreja isolando-se do conjunto, da congregação, dos cultos públicos, da comunhão dos santos. Isso é um terrível engano. E é por isso que há tantos crentes enfermos, porque já abandonaram a comunhão com os santos, já abandonaram a comunhão com a igreja. A igreja é constituída por todos os salvos, por todos os santos. E essa descrição de que Cristo é o cabeça da igreja, essa descrição é uma descrição extremamente comum no Novo Testamento. Quando ela é chamada de corpo de Cristo, a igreja, pelo menos 3 ideias são retratadas aqui ou transmitidas para nós. Primeiro, a ideia de relacionamento e vida. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Eles estão relacionados. Então, se você separa a cabeça do corpo, o corpo morre. Então, o relacionamento de Cristo com a igreja mantém a igreja viva. É por isso que a igreja não pode ser destruída. É por isso que a igreja não pode falir, como uma empresa fale, fecha as portas e deixa de existir. A igreja não pode deixar de existir, porque a existência da igreja depende da cabeça. E o relacionamento da igreja com Cristo é que a mantém viva. Lá em Apocalipse capítulo 1, lemos no testemunho de João, que ele, ao ouvir aquela voz, como voz de muitas águas, ele se volta para saber quem estava falando com ele. E a imagem que João tem de Cristo é que ele está no meio dos candeeiros. E o próprio Cristo dá o significado para aqueles candeeiros, dizendo para João que aqueles candeeiros são as igrejas. E Cristo está no meio da igreja. E aquelas igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas em particular, para as quais o livro de Apocalipse foi originalmente
enviado, destinado para ser lido, aquelas igrejas estavam passando por inúmeras tribulações. Crentes estavam sendo martirizados, pessoas estavam sendo aprisionadas, muitos estavam sendo privados nos seus comércios, porque se recusaram a fazer aliança com os patronos da cidade. Nessas alianças eles teriam benefícios em relação ao seu comércio, mas eles tinham que participar das festas pagãs, festas idólatras, e os crentes verdadeiros se recusaram a participar dessas festas idólatras e tiveram seus comércios privados de prosperar. Aqueles crentes estavam passando por muitas perseguições, as mais variadas perseguições, externas, internas, espirituais, humanas, mas aquelas igrejas foram sustentadas porque Cristo estava no meio delas, assim como Cristo está no meio da igreja verdadeira dos nossos dias. A igreja existe por causa da cabeça, e ela está viva por causa da cabeça. Esse é um aspecto de relacionamento, cabeça e corpo, Cristo e igreja. Também passa o entendimento, essa referência metafórica de Cristo como cabeça, a igreja como corpo, de atividade e o seu princípio. O corpo age e funciona por aquilo que a cabeça determina. Todos os comandos vêm do sistema nervoso central. Toda a atividade motora do corpo é determinada pela cabeça, em particular pelo cerebelo, que é o órgão que nós temos na cabeça que determina toda a ação motora do seu corpo. Então, a atividade da igreja, a dinâmica da igreja, a atividade, a ação da igreja depende determinantemente por aquilo que a cabeça determina. Então, por fim, nós temos o mais conhecido entendimento dessa relação de Cristo sendo cabeça e da igreja sendo corpo. É uma relação de autoridade e governo. A cabeça é maior do que o corpo. Este é o símbolo que eu coloquei intencionalmente aí. A cabeça é maior do que o corpo, porque Cristo, ele tem autoridade suprema na igreja. A autoridade suprema da igreja não é o pastor. Muito embora o pastor, iludido pelas vaidades deste mundo, ou pressionado por uma insegurança pessoal em relação aos membros dela, queiram se apresentar como aqueles que têm autoridade suprema sobre a igreja, eles estão completamente enganados. Porque aquele que detém a autoridade suprema sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E o pastor ou presbítero são apenas servos, escravos de Cristo, servem a Cristo. Não mandam na igreja, a igreja não pertence a eles, esta igreja não pertence a mim, eu sou apenas um mero servo de Cristo na igreja, porque quem comanda esta igreja é o Senhor Jesus Cristo. E ai daqueles que buscarem a primazia na igreja, como aquele para quem João, na sua terceira epístola, acusa e condena, aquele que buscava ter a primazia, ter o controle, ter o governo, querer manipular, dominar, controlar, como se a igreja estivesse sob o seu governo. Cristo tem ciúme do seu povo, e Cristo não compartilha sua glória com ninguém. Ele é aquele que detém autoridade suprema sobre a igreja, Ele quem governa. E como diz a Confissão de Fé de Westminster, aí sim, Ele revela o seu governo através das autoridades nela constituídas, seja para pastorear no sentido de confortar, de consolar, seja no sentido de pastorear com o sentido também de disciplinar e punir a igreja. Mas Cristo revela o seu governo e a sua vontade através da sua liderança. Através da sua liderança. Mas quem detém a autoridade última e a palavra final sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem detém o governo sobre ela. Então, essas três afirmações que sustentam o seu tema principal, então Paulo usa três afirmações para sustentar o tema geral de que Cristo é o cabeça da igreja. A primeira afirmação está aqui na parte B do verso 18. A segunda afirmação é quanto à sua divindade no verso 19. E a terceira divindade tem a ver com a obra salvadora no verso 20.
Então, o tema geral que Paulo está tratando é que Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. Primeira afirmação que sustenta essa argumentação, parte B do verso 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primeiro, Paulo destaca aqui, nessa parte do verso 18, a ressurreição de Jesus. Isso é um fator determinante para a compreensão de que ele é a cabeça do corpo. Princípio e primogênito apontam para o fato de que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É esta argumentação que Paulo relaciona com o princípio e o primogênito. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque Paulo está mencionando aqui a respeito da ressurreição, como representante da nova criação. Aí você pode dizer assim, mas aquela menina que Jesus ressuscitou, e Lázaro que Jesus ressuscitou? O texto não está falando desses eventos registrados no Novo Testamento de ressurreição dos mortos, realizada não apenas por Jesus, mas também pelos seus apóstolos, que pela autoridade de Cristo ressuscitaram muitos mortos. Nem por aqueles mortos que ressuscitaram no dia da morte de Cristo. Eles saíram dos sepulcros e entraram na cidade de Jerusalém. O texto não está falando desses eventos miraculosos de ressurreição. O texto está falando que, em relação à nova criação, Jesus foi o primeiro. Porque todos esses ressuscitaram para morrerem depois. Mas Jesus foi o primeiro, dentre os homens, que tendo sido ressuscitado, com o seu corpo glorificado, está agora à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Ele foi o primeiro. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele está reafirmando essa doutrina. Jesus foi o primeiro a ressuscitar como aquele que é o representante da nova criação. Sua ressurreição, portanto, representa o poder contra as forças do pecado. O pecado trouxe morte, mas a ressurreição de Jesus trouxe vida. E a vida que Jesus comunica a todos aqueles que nele creem é o poder contra o pecado e o seu poder. Então, a ressurreição de Jesus representa o poder contra as forças do pecado, e esta ressurreição é a esperança da igreja, é a minha e a sua esperança. A morte já não nos impede de estarmos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isto. A morte já não tem mais poder sobre os eleitos de Deus, não tem poder sobre nós, porque Jesus, como nosso representante, venceu a morte. Portanto, Ele é digno, por sua ressurreição dentre os mortos, Ele é digno do primeiro lugar, ou seja, de ser honrado em todas as coisas concernentes à igreja. Ele é digno da primazia. Nossas pregações devem ser sustentadas, motivadas e guiadas, dirigidas, de exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nossas orações devem ser feitas pela mediação de Jesus Cristo. Nossas atividades devem ser feitas para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que a igreja glorifique a Cristo e sirva a Cristo. Os nossos cânticos de louvor, de adoração, nossos hinos, devem exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é digno de toda exaltação no meio da igreja. Ele deve ter a primazia, e a primeira argumentação do apóstolo Paulo é porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia, Ele é o primogênito da nova criação. Segunda argumentação de Paulo tem a ver com a divindade de Jesus, e ele trata isso no verso 19, dizendo: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Trata-se aqui de um texto ou de um testemunho da divindade na humanidade de Jesus. A divindade, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se. Esta divindade, ela passou a residir num corpo humano, nascido imaculado do pecado. Aprove a Deus que nele, na pessoa de Jesus, aquele homem residisse toda a plenitude da divindade.
É isso que Paulo vai dizer mais adiante no capítulo 2, verso 9: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente, no aspecto físico, toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa natureza divina e humana não pode ser separada. Ela também não pode ser confundida. É uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, coexistindo em um mesmo corpo. Não eram duas personalidades. Não era a segunda pessoa da Trindade associada com um homem cuja natureza era humana. Não. Jesus, no corpo de Jesus, residiu toda a plenitude da divindade. Naquele homem havia o testemunho de Deus entre os homens. É o tabernáculo de Deus entre os homens, como João diz no capítulo 1 do seu Evangelho. Paulo pode ter usado o termo plenitude, pleroma, em grego, para contradizer a heresia colossense, a qual afirmava que 30 divindades, cada qual chamada de éons, constituíam um pleroma celestial, segundo o artigo que eu li, o artigo cujo título é O Mundo do Pleroma, Elementos para a Compreensão do Gnosticismo Cristão. E nesse artigo, o autor, Carlos Almir Matias, ele descreve como se compreendia naqueles dias. Ele faz uma análise de Irineu de León sobre o gnosticismo primitivo, como eles compreendiam o gnosticismo nos dias do apóstolo Paulo, por exemplo. Os gnósticos, eles consideravam que o pleroma celestial era formado por essas 30 divindades. De acordo com a doutrina gnóstica, os gnósticos, de um modo geral, acreditam que o universo manifestado principia com emanações do absoluto, seres finitos, chamados de éons, que se reúnem no pleroma. No princípio, entre aspas, tudo era uno com o absoluto. Então, em um determinado momento, emanaram do absoluto esses éons, essas emanações, formando o chamado pleroma. O pleroma dos gnósticos é um plano arquetípico abaixo do qual o plano material é manifestado. Então, existe o chamado pleroma celestial, que é constituído por essas divindades chamadas de éons, contra a heresia de que Jesus era finito, porque os gnósticos pregavam à igreja de Colossos, de que Jesus era apenas uma emanação do pleroma, uma emanação do absoluto, e portanto ele era finito, e que não tinha corpo físico, porque consideravam a matéria má, apenas era uma aparência física, ele tinha apenas uma aparência física, ele não tinha corpo físico, de carne e de sangue, porque ele era apenas uma emanação. Contra esta heresia, Paulo afirma que o pleroma da divindade habitou não no pleroma gnóstico, mas corporalmente na pessoa de Jesus, pois ele é a própria e absoluta evidência da divindade entre os homens. E Paulo usa essa palavra, não é à toa, que Deus, foi da vontade de Deus, que nele habitasse ou residisse toda a plenitude. E isso contraria a visão dos hereges que estavam perturbando a igreja, e corrige a igreja quanto às mentiras que ela estava recebendo, para que ela voltasse a sua atenção para a verdade, de que o pleroma, o pleno, o divino, o celestial, não poderia ser contemplado além de Cristo, porque Deus residia em Cristo. Cristo era a manifestação da divindade entre os homens. Aqui no verso 20, Paulo apresenta agora um outro argumento, o terceiro argumento, que tem a ver com a sua obra salvadora. Ele diz no verso 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Veja como Paulo está aqui argumentando a respeito desta superioridade do fato de Jesus ser o cabeça do corpo da igreja, é que ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou primeiro como representante da nova criação. Jesus
Nele residiu toda a plenitude, Jesus, ser divino. O terceiro argumento de Paulo aqui tem a ver com a sua obra salvífica, verso 20. A hostilidade entre Deus e a humanidade, causada pela rebelião da humanidade, cessa, graças a Deus por isso, cessa pelo sacrifício de Jesus. Ele diz, sangue da sua cruz. Em Cristo estabeleceu paz entre nós e o nosso Deus. Nós éramos inimigos, nós andávamos desgarrados, mas foi por causa de Jesus, foi por causa dele, da sua obra na cruz, que agora podemos desfrutar, reconciliados com Deus, da paz para com o Senhor. E se hoje nós amamos a Deus, é porque Ele primeiramente nos amou. Se hoje nós servimos a Deus, é porque Ele primeiramente, através do seu Filho, nos serviu. Jesus mesmo diz em Marcos capítulo 10, versos 43 ao verso 45, de que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Por isso que nós hoje servimos a Deus, porque Jesus, de uma maneira expiatória, Ele cumpriu cabalmente a missão que o Pai lhe confiou. Foi pela obra da salvação. Todas as coisas foram criadas por meio dele, conforme Paulo diz no verso 16. E a Adão, lá no princípio, foi dada autoridade para governar todas as coisas, deveria dominar todas as coisas. Como Adão pecou contra Deus, a corrupção foi transmitida para todas as coisas. Capítulo 3 de Gênesis, verso 17, Deus disse a Abrão, maldita é a terra por sua causa. A criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem que antes dominava sobre ela. Ele era o príncipe deste mundo. Adão recebeu autoridade para exercer domínio sobre a criação. Mas o seu pecado fez com que a corrupção fosse transmitida a para todas as coisas, desarmonizando as relações da natureza e dos homens. Paulo diz em Romanos 8 que a criação geme, ela está se contorcendo, ela está convulsionando-se, porque ela foi afetada pelo pecado que o homem, que era o mediador de Deus e a criação, transmitiu por causa do seu pecado. E não apenas a criação sofre os danos do pecado, mas também nas nossas relações. O pecado perturba a nossa consciência, os nossos atos, as nossas palavras. Nós estamos o tempo todo ofendendo e sendo ofendidos, causando confusões, desarmonias, nos dividindo, nos caluniando, nos difamando, nos depreciando. O pecado trouxe perturbações, guerras, desarmonias, não apenas para a natureza, mas também para as relações dos homens. Contudo, Cristo é o homem perfeito, Ele é o Adão perfeito, é o segundo homem, e é Ele quem reconcilia consigo todas as coisas. Ele reconciliou em um só corpo, judeus e gentios, conforme Paulo dá testemunho em Efésios capítulo 2, versos 11 ao verso 22. Ele fez com que aquela guerra entre judeus e gentios fosse terminada, porque Ele é o elo de ligação entre judeus e gentios. Até hoje, há lutas e há guerras entre judeus e gentios. Vamos considerar gentios como o povo que, de uma forma mais imediata e persistente, luta contra os judeus, que são os árabes, são os palestinos. Há uma guerra constante entre judeus e gentios, porque o povo judeu compreendia que o povo gentil era todo o restante do mundo. E essa guerra termina quando ambos conhecem o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são tratados pelo sangue da sua cruz. E agora eu não tenho mais motivos para guerrear com o meu irmão, porque agora somos uma só família, a família de Deus, conforme Paulo descreve em Efésios, capítulo 3. Mas a reconciliação de Jesus não uniu apenas judeus e gentios, como também conciliou este povo, chamado igreja, povo de Deus, com os anjos dos céus, pois os homens, antes da cruz, estavam alheios do propósito que os anjos têm na presença do Senhor, que é de adorar e servir unicamente a Deus por causa do pecado. Mas agora, por causa do sangue da cruz de Cristo,
somos reconciliados com o Pai e juntados também, reunidos também com os anjos, no propósito de adorarmos única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. E essa é a visão que nós temos lá em Apocalipse capítulo 5, quando os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todos os salvos, os redimidos, comprados por toda língua, povo, língua e nação, se reúnem em torno do Cordeiro, que tem na sua mão direita o livro que ele tomou daquele que está sentado no trono, e todos eles rendem louvores e glórias, dizendo: digno é o Cordeiro, porque foi morto, porque foi por causa do sangue de Jesus, conforme lemos também em Apocalipse capítulo 7, que todos nós fomos reconciliados. E essa reconciliação se deu por aquilo que Cristo fez na cruz. Ele recebeu autoridade para sujeitar a si todo o universo da criação, endireitando todas as coisas e manifestando nele a sua glória. Na criação, a glória de Cristo é refletida, e nós rendemos glórias ao Senhor, porque Cristo nos reconciliou com o Pai, e a nossa natureza foi transformada, nossos valores foram transformados, nossa maneira de pensar a vida, de interpretar a vida foi transformada. Por isso nós temos outros valores. O nosso destino foi completamente convertido. Estávamos destinados para a morte eterna, porém por causa do sangue da sua cruz, agora somos destinados para vivermos na presença gloriosa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi por causa da morte de Cristo na cruz, e assim o Filho é glorificado na igreja, porque a igreja ela foi transformada completamente para servir e adorar unicamente a Deus, assim como os santos anjos nos céus estão cumprindo o seu propósito como criação do Senhor. Ele está, portanto, qualificado para ser o cabeça da igreja, porque ela é a reunião do povo que estava disperso e perdido, mas agora foi reconciliado consigo. Isso fica mais claro nos próximos versos, onde Paulo destaca aqui algumas questões muito importantes a respeito de todos nós. Ele diz no verso 21, e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. A obra da reconciliação, que Paulo trata no verso anterior, é amplificada nestes próximos versos, numa perspectiva temporal, destacando passado, presente e futuro. O verso 21 descreve a condição passada dos crentes colossenses, antes de conhecerem a Cristo pelo Evangelho. Paulo os descreve de 3 maneiras. Primeiro, eles eram estranhos, ou seja, alienados, afastados de Deus. Segundo, eram inimigos no entendimento, porque eles se opunham à verdade de Deus. Você prega a palavra de Deus, você anuncia a verdade, mas no entendimento nós rejeitávamos, recusávamos, não compreendíamos, e por isso sofríamos. E justamente por causa disto, nós praticávamos, como os crentes em Colossos, obras malignas. É o resultado do fato de antes, no passado, outrora, termos estado alheios da presença de Deus, considerados como estranhos e inimigos do nosso entendimento. O resultado disso é que nós praticávamos obras malignas. Hoje, nós fugimos da prática de obras malignas e determinantemente temos como propósito diante de Deus de praticarmos obras que verdadeiramente honram, dignificam, exaltam, glorificam o Senhor das nossas vidas. Mas no passado nós não éramos assim, como os crentes de Colossos. Estes versos descrevem um ciclo vicioso: alienação, inimizade, condutas reprovadas por Deus. Como é que você sai desse ciclo? Se você é estranho, inimigo no entendimento e praticante de obras malignas, como que você sai deste ciclo vicioso? Como você, por você mesmo, pode se libertar de tão profunda treva? A resposta está no fato de que, agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo descreve no verso 22 a condição presente dos crentes colossenses.
Agora, porém, destaca um forte contraste entre a condição passada e a reconciliação atual de que os crentes estavam desfrutando, e todos nós também desfrutamos por causa da obra da cruz, na qual Jesus nos reconciliou com o Pai. Paulo enfatiza a iniciativa de Deus na salvação. A resposta para a pergunta como sai desse ciclo de sermos estranhos a Deus, diante de Deus, de sermos inimigos do entendimento e praticantes de obras malignas, a resposta está aqui, que Deus tomou a iniciativa de nos salvar em Cristo Jesus, conforme Paulo diz no verso 13, se você puder conferir. Ele diz, ele se referindo ao Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. É por meio de Jesus, e Deus providenciou isso através do seu Filho, para nos libertar desta condição de alheios da sua comunhão, hostis como inimigos no entendimento e rebeldes em nossas condutas pecaminosas. Deus, em Cristo, interrompeu o ciclo vicioso do nosso pecado e nos libertou, tirando-nos do império das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. Foi pelo sacrifício expiatório do seu Filho. No verso 20, Paulo cita o sangue, agora o corpo da sua carne. Intencionalmente, ele destacou a divindade de Jesus no verso 19, e agora a sua humanidade nos versos 20 até o verso 22. Essa humanidade que foi sacrificada como o meio pelo qual a humanidade pecadora é reconciliada com Deus Santo. Por fim, no verso 22 até o verso 23, descrevem a condição futura dos crentes colossenses. Paulo diz, na parte B do verso 22, para apresentar-vos perante eles santos. Então nós fomos reconciliados no corpo da sua carne, com o propósito de sermos apresentados diante dele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tendo sido redimidos por Cristo, o propósito foi de apresentá-los a si mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, exatamente o mesmo testemunho que Paulo deu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versos 25 ao verso 27. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santos aqui se refere a esta condição moralmente dedicada ao padrão de santidade de Deus. Eu não quero mais andar em conflito com o padrão moral que Deus exige através da sua palavra. Eu quero andar agora de uma maneira santa, porque Deus é santo. Esse é o propósito. Também de sermos considerados inculpáveis, ou seja, isentos de culpa pela reta justiça de Deus. Deus em Cristo nos justificou dos pecados. E vivendo uma vida de santificação, eu estou me tornando cada vez menos culpado pelos meus pecados, porque o sangue de Cristo está me justificando. Numa perspectiva final, já fomos justificados. Numa perspectiva temporal, de tempo, ainda estamos sendo justificados, porque ainda estamos lutando para abster-nos dos nossos pecados, considerando a obra que Jesus fez na cruz. Irrepreensíveis, ou seja, sem acusações. Este não é o exato e atual testemunho da igreja, e eu tenho certeza que se você for honesto, você não vai se ver nessa condição de perfeitamente associado com a santidade de Deus, completamente isento de culpa e vivendo uma vida alheia de qualquer acusação dos outros. Nós precisamos reconhecer que este não é o exato e atual testemunho da igreja. Contudo, a igreja está sendo conduzida rumo a este propósito final. Como eu disse, numa perspectiva final, essa obra já foi garantida. Nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o resultado final que Cristo garantiu através da sua obra na cruz. Até esse dia, nós estamos progredindo rumo a este propósito que Cristo estabeleceu pela sua obra na cruz. Estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo rumo a este objetivo final. Para terminar,
no verso 23, o apóstolo Paulo continua dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Concluindo, Paulo apresenta uma cláusula condicional. Se. Pode parecer um conflito com os versos que asseguram a salvação dos crentes. É o que ele diz nos versos 4 ao verso 6, verso 14 e inclusive aqui no verso 22 que nós acabamos de ler, que Cristo garantiu esses resultados de nos tornarmos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Contudo, Paulo emprega uma premissa verdadeira. O se poderia ser compreendido como: se vocês serão reconciliados se permanecerem na fé, alicerçados e firmes. Só que Paulo não está falando isso. Paulo não está usando essa condicional, essa partícula condicional adjetiva, se, como se estivesse sujeitando a obra de Cristo a uma ação humana. Tal interpretação seria um grave equívoco teológico, porque Paulo não está argumentando a favor do sacrifício humano. Em todo tempo, Paulo está argumentando a favor do sacrifício de Cristo e também dos seus efeitos. A conjunção grega ei, traduzida como se, não está condicionando o verso 22 ao verso 23, mas afirmando que os benefícios da cruz repousam com confiança sobre os fiéis que não se deixam afastar da esperança mencionada no verso anterior, o verso 22. Paulo já tinha reconhecido que eram fiéis no verso 2 e no verso 4. No verso 2 ele se dirige à igreja dizendo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ao invés de dúvida ou mistério quanto ao futuro, ele comunica encorajamento e confiança de que os crentes colossenses perseverarão, por causa do propósito de Deus revelado por meio de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho que ouviram e que estava sendo pregada em todo o mundo, conforme ele diz no verso 6, da qual ele se tornou um diácono. Essa é a palavra grega, traduzida, que poderia ser traduzida como um servo e também como um ministro. Ele era um diácono. Para resumir, tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, quanto à preeminência de Cristo na criação, versos 15 ao verso 17, Paulo declara que ele é o Senhor da criação no verso 15, que ele foi o agente criador no verso 16 e que ele é antes de todas as coisas, verso 17a, e por fim, que ele é o sustentador de todas as coisas, verso 17, a parte B. Quanto à preeminência de Cristo na igreja, versos 18 até o verso 23, Paulo argumenta que ele é o Senhor da igreja na parte A do verso 18, que ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, parte B do verso 18, que ele é a plena revelação da divindade, verso 19, e que ele é o Salvador e reconciliador de todas as coisas, verso 20. A partir daqui, ele descreve uma particularidade dos crentes numa perspectiva temporal. Quanto ao passado, os crentes eram estranhos e inimigos, verso 21. Quanto ao presente, foram reconciliados com Cristo, parte A do verso 22. E quanto ao futuro, são e serão aperfeiçoados para Cristo, versos 22, parte B, até o verso 23. É o já e o ainda não. E Paulo descreve isso nos versos 22 e 23. Que Deus nos abençoe e que esta palavra seja guia para vivermos uma vida completamente direcionada para a honra de Cristo em tudo o que falarmos, fizermos e decidirmos, porque Ele é tudo em todos. Ele é digno da primazia, do nosso louvor, do nosso serviço, da nossa plena e completa dedicação. Vivamos para Ele, honremos a Cristo, pois essa é a vontade de Deus revelada na palavra que acabamos de ministrar. Oremos.